Olá, seja bem-vinda ao canal da Estratégia OAB. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a trajetória da Carolina, que foi aprovada no exame 43 da OAB. Ela escolheu na segunda fase a disciplina de Direito Penal, então vai contar para a gente um pouquinho de como foi a preparação, para o exame. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, então seja bem-vinda e pode se apresentar, por favor. Obrigada, Paula. Meu nome é Carolina, eu sou de São Paulo, tenho 41 anos, me formei no final do ano passado e passei agora no exame 43 na disciplina de penal. E essa é a primeira vez que você faz o exame ou já tentou outras vezes? Eu passei na repescagem. Uhum. E como foi a preparação para o exame? Você tentou estudar sozinha primeiramente ou já de início recorreu a um cursinho? Não, eu já recorri a um cursinho. Eu sentia muita defasagem na faculdade em relação às matérias que eu fui pesquisando, do que realmente caía na OAB. A gente tem pouca prática na faculdade, né? E as matérias são bem resumidas, então a gente precisa. Eu já busquei uma outra alternativa logo no início. Então eu já sou aluno de estratégia desde a primeira fase e foi o único curso que eu fiz. Então eu já Aham. busquei desde quando comecei a estudar em abril do ano passado, prestei a primeira fase em julho, fiquei com 39 pontos, recorri, já tinha feito inscrição para a segunda fase, porque a gente achou que ia ter alguma anulação, não teve. E aí voltei de novo para a primeira fase, aí fiz 47 na primeira fase, aí fiz repescagem, aí fiz a segunda fase, fiquei com 5,75 e depois prestei de novo, agora fiquei com 8,40. Mas eu sempre fiz estratégia desde o começo, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Boa. Então vamos falar por partes aqui. Como foi a sua preparação primeiro para a primeira fase e depois na segunda fase também? Na primeira, quais ferramentas você utilizou e o que você acha que foi o diferencial? Na primeira fase, eu fiz o curso não do modo LDI, do outro. Eu também fiz coaching. As duas vezes eu usei coaching na primeira fase e mentoria na segunda fase. Uhum. Eu tenho meus horários são complicados, eu sou empresária, eu tenho algumas empresas, então meus horários são complicados. Eu precisava de um cronograma, precisava que alguém me auxiliasse de que forma eu teria que estudar, direcionado àquilo que eu podia fazer e os horários que eu tinha disponíveis. Então eu fiz, então eu estudei o curso completo, sem ser na forma do LDI na primeira fase, e fiz o coaching, segui todo o cronograma. Confesso que da primeira vez que eu prestei, eu não consegui finalizar todo, porque vai acontecendo coisas durante o caminho. Sim. E a gente acaba não conseguindo finalizar. Mas da segunda vez eu fiz o cronograma certinho. E na mentoria, a mesma coisa. Eu também precisava de uma estratégia e poder contar com a Gabi e com o Ivan 24 horas por dia. Eles me respondiam dúvidas 3 horas da manhã, assim. Então, eu ficava... Poder contar com eles. Eu acho que a vantagem do curso, do Estratégia, do que eu vi de diferencial nos outros, por exemplo, é eu ter esse contato direto com os professores. Não é uma equipe que me atende, não é uma equipe que faz a correção dos simulados, por exemplo. É sempre os 3 professores, Gabi, Ivan e Cristiano, que corrigem, eles que respondem, de eu poder ter esse contato direto. Então, eu Sim. acho que isso faz toda a diferença. E aí, na segunda fase, eu estudei através do LDI, e eu zerei o cronograma, consegui assistir todas as aulas. Legal. E tem muita gente que tem esse medo, né? Que pensa, só tem 1, 2 horas por dia, acho que não vai dar tempo. Mas, como você falou, é bem direcionado à sua rotina, né? Esse Sim. cronograma que eles montam. É diferente, eu acho que a vantagem do coaching e da mentoria é justamente essa. Você tem um cronograma voltado para a sua necessidade, né? Então, se você... Como eu tenho as minhas empresas, eu tenho uma disponibilidade maior de horário. Então, eu até posso estudar 4 ou 5 horas por dia. Mas, por exemplo, eu estou montando a minha empresa num outro estado. Então, sexta, sábado e domingo são dias que eu não consigo, porque eu estou em estrada, estou viajando. Então, eu já perdi aí 3 dias da semana. Então, eu conseguia concentrar mais horas nos outros dias. Mas para quem pode só... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que faz estratégia também, e ela faz coaching e ela trabalha. Então, ela encerra o serviço 6 da tarde. Ela tem 2 horas por dia para estudar. Sim. Ela não pode estudar mais do que isso. Então, ela tem um cronograma voltado para ela. Acho que a vantagem é essa. E além de você ter um cronograma voltado, eu acho que o principal é esse, é você ter o contato direto com quem montou esse cronograma. Sim. Não uma coisa que você fala com e-mail, com WhatsApp, com alguém que você não sabe quem é.
a gente sabe quem são a gente vira quase da família dos professores, é uma coisa incrível. E vice-versa. Imagino. A gente, eu fico pensando que se eles têm noção do quão transformador eles são nas nossas vidas, porque realmente é uma coisa, sem demagogia, nem preciso ficar aqui puxando saco de ninguém, mas assim, eu acho que muito diferente de outros lugares. Eu já pesquisei outros lugares, já vi como era, mas é esse contato direto com a gente. O Ivan dá aula, falta um mês, ele dá aula meia-noite, sabe? Todos os dias, faltando um mês para a prova, todos os dias, fora as aulas que tem durante a tarde, fora o que está no cronograma. Então, a pessoa não tem vida, né? Ela vive, ela vive junto com a gente, esse processo. Uhum. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. E eu posso dizer que não é em um exame. Fez isso em um exame. Não, eu tô desde abril e foi no 42 assim, foi no 43 assim. Cada vez é mais, parece, sabe? Cada vez entrega mais. Então, eu acho que essa é uma das maiores vantagens. E você teve dificuldade em alguma coisa em específico, assim, de conteúdo, alguma disciplina, alguma coisa ali que você empacou mais? Paula, eu tive dificuldade em tudo, honestamente. Porque a faculdade é muito raso. Quando eu comecei a estudar para segunda fase, que é uma coisa mais específica, eu nunca tinha feito uma peça na faculdade. Nunca, né? De penal. Eu tinha feito de civil porque a gente tinha um professor que a gente pedia para ele dar uma aula extra para nós, ele ia sem receber nada, e ele que deu ensinou a gente a montar peça. Mas eu nunca, quando eu comecei a estudar para a segunda fase, eu chorava. Eu falava, cara, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Nunca. Eu não sei, sabe quando você não sabe por onde começar? O que eu faço aqui? O que é teoria do crime? O que sabe assim, você fala, eu não sei nada, eu realmente não sei nada. E aí a coisa vai desenvolvendo, você assiste uma aula, assiste outra. Óbvio que tem aulas mais importantes, tipo teoria do crime, dosimetria da pena, que são aulas que você precisa assistir mais de uma vez, porque isso cai em todo o exame, porque se você não, a gente costuma falar, se você não sabe teoria do crime, nem vai pra prova. Não dá pra ir, porque é o básico, né? E a gente não sabe, a gente sai da faculdade e não sabe, então é desesperador no início. E aí você começa a assistir, a coisa parece que vai abrindo, assim. Parece que vai clareando, sabe? E você se sentir acolhida, saber que tem alguém ali para tirar suas dúvidas, para te responder, essa para mim é o que mais faz diferença. E de ferramenta, o que foi o diferencial? Eu acho que essa coisa das aulas estarem de acordo assim, com o que a gente mais ou menos aprende na faculdade, elas têm uma linha, né, do tempo. Você não começa lá embaixo, vou começar a fazer uma peça. Não, primeiro você precisa entender o conteúdo para você saber o que você vai enfiar dentro de uma peça. Então, eu acho que esse cronograma de linha do tempo, assim, e você ter um professor só para uma coisa, você tem só o Cris que dá direito penal, você tem só a Caroline que dá as leis especiais, você dá só o Ivan que dá processo penal, não mistura. Você consegue organizar o seu cronograma, sabe? Eu acho que esse é um diferencial. Eu não tive nenhuma dificuldade com a plataforma, acho super fácil de mexer. Principalmente para quem faz mentoria, já vem o link lá, você clica no link e assim, ela é fácil mesmo. Você tem lá a parte que você pode montar um caderno para você de simulados da matéria que você tem mais dificuldade. Se você digitar lá qual é a matéria que você tem mais dificuldade, vai ter as aulas específicas para aquilo. Então, eu não acho bem fácil de mexer a plataforma toda, e essa coisa dela estar alinhada dentro de uma linha do tempo que não sai, sabe, você não se perde, faz muita diferença. E como foi o processo de reta final para você, tanto na primeira fase quanto na segunda, né? Vocês montavam algum tipo de conteúdo diferente, usavam alguma ferramenta diferente na reta final? Não, a reta final, vocês têm as revisões, né? Então, nas revisões, a ideia é que você termine... A gente ainda fica com uma sobra de matéria para assistir dentro do cronograma, né? Mas que é um outro diferencial também. Eu percebo que essas matérias que ficam para o último mês, elas são mais leves, para você poder acompanhar as revisões. Eu não saio de casa, né? Fico 15 dias, na primeira fase são 15 dias o dia inteiro de aula. Eu fico o dia inteiro. E na segunda fase, a mesma coisa, né? A gente tem duas aulas grandes de revisão que são o dia inteiro. E depois tem a revisão de véspera que eu lembro que os professores perguntavam, tem horário de almoço? Não, é sem almoço. A gente vai de uma vez, né? E que também eu acho que é uma coisa, porque aí
é impressionante como você tira metade da prova de uma revisão de véspera. É impressionante. Tem matéria que, eu lembro que na primeira vez que eu prestei a primeira fase, as 2 questões que caíram de ambiental, ele falou na revisão de véspera. Então, pelo menos uma questão, da que tem 2 cai, da que tem 5, 6, metade tem na prova. Muito bem. Então, acho que vale muito a pena assistir. Porque tem muita gente que acompanha a gente aqui, não sabe muito bem como funcionam, né? E são eventos gratuitos, isso não precisa nem de mentoria, de nada, Não precisa né? nem ser aluno, né? Né, pois é. E como foi a escolha de penal? Você sempre soube que queria ou mudou Eu no sempre caminho? soube, eu sempre quis, eu sempre gostei da área de penal e eu tinha um professor que a gente perguntou uma vez para ele, "Professor, qual a melhor matéria para a gente prestar o OAB? Porque a gente sabe que a OAB é só para a gente poder ter a carteira e tem várias pessoas que prestam de outras áreas, né? Ele falou, constitucional tem menos peças, mas posso dar um conselho? Faça aquilo que você gosta. Porque você ficar estudando para uma matéria só para passar, que você não gosta, você vai prestar 10 vezes. Uhum. Porque aquilo... E eu falei, se eu fosse prestar constitucional, por exemplo, eu não estaria aqui conversando com você. Porque é uma matéria que não entra na minha cabeça, eu não consigo. E por incrível que pareça, graças à revisão de véspera, eu acertei 5 questões da primeira fase. Olha lá, tá vendo? Mas aí você estuda direcionado, eu não preciso aprender a matéria. Eu entendo aquilo, os professores já sabem o que cai, porque sempre cai, Uhum. né? Praticamente as mesmas coisas. Então, você estuda para aquilo, ou decora, ou entende, mas de uma forma vai. A segunda fase, não. Se você não entender a matéria, você não desenvolve. Então, tem que ser uma coisa que você gosta. E era uma área que eu já queria. Então, eu falei, não tem como ser outra matéria, vai ter que ser penal. Sim. E como foi a questão emocional para você durante todo esse processo? Durante a preparação e até no dia da prova, questões como nervosismo, pressão, durante a preparação, o fato de não conseguir lidar com as suas outras atividades, né? Em vários momentos você precisa abrir mão de alguma coisa, né? Sim. Então, como foi essa questão emocional ao longo de todo o processo? Paula, assim, eu lido muito bem com o emocional em relação ao processo. Eu tinha uma meta e eu tinha que seguir aquela meta. Uhum. Eu tinha um objetivo e tracei uma meta para seguir aquele objetivo. Então, por alguma eventualidade que eu não pudesse assistir um dia de aula, outro dia, eu compensava no outro dia, fazia um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, ia dando um jeito, mas não me desesperei. Quando eu fui prestar a prova, eu levo bronca toda vez dos professores, porque eu faço muito rápido. As 2 vezes que eu fiz a segunda fase, eu não trouxe o caderno, porque eu terminei a prova antes e eu não quero ficar esperando, porque eu fico ansiosa, agoniada e venho embora. Isso, inclusive, me atrapalhou muito na primeira vez que eu prestei, porque eu defendi o réu ao invés de defender a vítima. Eu não li que eu tinha que defender a vítima. E olha que na minha cabeça eu tinha lido 10 vezes. Então, esse excesso de confiança e essa ansiedade que eu tenho me atrapalharam bastante. O Ivan conversou muito comigo, falou, Carol, a matéria você sabe, o conteúdo todo. Tanto que eu te mandei um cronograma agora para a segunda fase, que são as mesmas aulas que você já assistiu. Foca em treinamento de peça, treinar questões e faz o tempo. Fala, não vou sair daqui antes de 5 horas. Uhum. Mesmo assim, eu fiz a prova em 3 horas. Nossa. Mas eu confesso assim, e aí eu costumo ir bem tranquila para a prova, eu vou tranquila e lá me gera uma ansiedade muito grande, não tem jeito, parece que vai passando um filme na cabeça, né? Mas você tem que sentar e pensar, cara, eu sei, eu estudei para isso, eu tô preparada, eu vou passar, eu sei, tenha calma, e aí você com você mesma, né? Tem que ir trabalhando isso. Então, mas eu confesso que a segunda vez que eu fui prestar a repescagem agora, eu fiquei desesperada, porque eu não queria voltar para a primeira fase. Eu falei, eu não vou ter que fazer, porque eu acho assim, a gente tem um cérebro seletivo. Então, aquelas matérias que eu não quero ver nunca mais na vida, eu deletei do meu cérebro. E eu ter que voltar para a primeira fase, eu ia ter que fazer aquilo tudo de novo, né? Eu ia ter que porque, por exemplo, penal, eu falei, vou gabaritar na primeira fase. Ética, provavelmente também, porque fui muito bem nas outras vezes que eu fiz ética. Direito do trabalho também eu fui bem, mas, por exemplo, eu ia ter que estudar tudo de novo, constitucional, tributário, administrativo, que são as matérias que eu tenho mais dificuldade. Sim. Ia ter que começar do zero, então me deu um pouco de pânico, assim, mas aí eu respirei, pensei, falei, não, você tá preparada, vai dar certo.
E alguém mais te ajudou nesse processo? Teve uma rede de apoio de familiares, amigos? Eu tenho minha mãe que me ajuda bastante. Eu sou a cuidar do meu filho, fica com o meu filho. Tenho minhas amigas da faculdade. Mas é você com você mesmo, não tem jeito. Por mais que você tenha pessoas que te ajudem, que te apoiem, é só você que sabe o que você passou, quantas noites em claro, quantos choros, quantas Sim. angústias, só você. E um resumo da importância da estratégia OAB na sua preparação e aprovação no exame. Olha, Paula, eu mandei até uma mensagem ontem para a Gabi, para o Ivan e para o Cris. Eu não ia passar. Sozinha, não tem como. Não posso dizer que foi um divisor de águas, assim. O que eu aprendi aqui em um ano, eu não aprendi em 5 anos de faculdade. Então, não só em penal, mas em todas as outras matérias, teve coisas que eu nunca nem tinha visto na faculdade, né? O Gustavo, por exemplo, que dá ECA, o cara dá uma aula surreal, assim, surreal, uma coisa que eu tive ECA virtual na faculdade. Então, assim, EAD, né, que a maioria que eles fazem hoje, você tem 3 aulas presencial, o resto é tudo EAD, então, que não é a mesma coisa, porque é uma aula gravada, não é que é uma aula que você tem interação, tá ali, tem como tirar dúvida, né, não, não. Então, eu não teria, sozinha, eu não teria conseguido, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E algum conselho para quem vai começar a estudar agora, nunca fez o exame e vai começar a estudar agora? Eu acho que primeiro tem que procurar um curso, se eu puder indicar uma estratégia, óbvio, porque eu pesquisei muito todos os outros cursos. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que tem gente que faz todos os cursos possíveis. E esse contato direto ninguém faz, essa correção individual do simulado, com o professor mesmo que está ali te dando aula, ninguém faz. As revisões de vésperas, assistir de outros também não é igual. Então, se eu puder dar um conselho para quem está começando, façam um cronograma, reserve um tempo para você poder realmente estudar. E assim, tenha fé, porque eu queria ter me formado quando terminei a escola, né, quando terminei o colegial. Não me formei porque não tinha condições financeiras na época. Depois comecei a trabalhar, aí o trabalho não deixava, aí casei, aí o filho, e aí entrei na faculdade. Quando eu entrei, 3 meses depois veio uma pandemia, tinha tudo para desistir, não desisti. E continuei, falei, não, agora é a hora, se eu não fizer agora, eu não faço nunca mais. Então, eu acho que com a OAB a gente tem que fazer a mesma coisa. Desistir é uma coisa que não está no meu vocabulário. Nunca esteve. Eu nunca pensei, esse exame, se eu não passar, eu vou deixar passar um, vou fazer o outro. Nunca. Eu falei, se eu não passar nesse, eu vou passar no outro, e se não for no outro, vai ser no outro. Uma hora eu vou passar. Uma hora vai dar certo. Então, eu acho que o conselho que eu dou é escolha um curso, siga um cronograma e não desista, porque uma hora vai dar certo. E tudo vale a pena depois, né? Vale a pena. Como foi Vale quando a você viu seu nome Nossa, na lista de aprovados? eu não conseguia nem falar. Sabe, você não acredita? Você fala, não, né? Eu achei que eu tinha passado ali na média. Uhum. E o Ivan falava, Carolina. Porque eu não trouxe a prova, né? Não dava nem pra saber o que eu tinha respondido, né? E aí eu saí, já chamei ele, falei, Ivan, foi isso, 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 caiu isso, isso, isso. E ele falou, você foi muito bem. Eu falei, não fui, Ivan, eu acho que eu passei na média. Quando eu vi 8h30, eu falei, não acredito. Cara, é uma sensação, eu acho que só tive algo parecido quando meu filho nasceu. Nossa. Porque é uma dedicação muito grande. A gente abdica de várias coisas. A gente não sai, deixa de ir em encontros, deixa de... Porque se a pessoa não abdicar, não dá, Paula, não dá pra passar. Se a pessoa realmente tem que abrir mão de várias coisas, né? Você imagina eu ter um filho dentro de casa e ficar, filho, hoje não, por meses, sabe? Vai dormir, a mamãe tá estudando. Então você abre mão de sair com seu filho, você abre mão de passear com a família, no final do ano, porque eu prestei em fevereiro, eu fui pra praia, meu filho ficou num apartamento, eu fiquei em outro, pra eu poder estudar. Eu fiquei 1 mês na praia, porque pra eu poder ficar perto dele, eu fui, né? Eu fiquei 1 mês na praia, não sei qual era a cor do mar. Eu não saí de dentro do apartamento. Eu fiquei 1 mês trancada, estudando. 8, 9, 10 horas por dia para prestar a segunda fase. Então, assim, sem abdicar das coisas, não é fácil. Se eu falar para você, é fácil. Tem gente que fala, OAB é fácil. Eu queria saber quem é essa pessoa, porque para mim e para a maioria das pessoas que eu conheço, não é fácil. Mas não é impossível.
Não é. Se você estudar, se você se dedicar, dá certo. E vale a pena, muito. Carolina, muito obrigada por Imagina, compartilhar obrigado a sua você. trajetória com a gente. Muito sucesso para você. Conte sempre com estratégia, tá bom? Obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal do Estratégia OAB você encontra muitas entrevistas com os nossos aprovados, tem muito conteúdo com os nossos professores, até os eventos que ela citou, né, de revisão de véspera, reta final. Então continue acompanhando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.